Senhoras e senhores, a partir de agora tem início a 28ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, neste dia 6 de outubro de 2015. É o terceiro período da 15ª legislatura. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli e contando com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudio Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliano, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, senhoras e senhores, a partir de agora tem início, portanto, a 28ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Sob proteção de Deus e a presença de seus vereadores, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito ao secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 28ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva. Presente. Claudinei Ishida. Presente. José Carlos Paixão. Presente. Luiz Carlos Lorenzon. Presente. Marcos Roberto Cavalari. Presente. Marino Marchioli presente. Maurício Ricardo Giuliani. Presente. Osniri Pires Gonçalves. Presente. Sérgio Daguano. Presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 6 de outubro de 2015, José Carlos Paixão, presidente. Solicito ao vereador Marino Marchioli para fazer um texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Salmo 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á da sua aliança. Manifesta a seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do terceiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 29 do mês de setembro de 2015, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, com a presença dos vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osniri Pires Gonçalves, Luiz Carlos Lorenzon, Sérgio Daguano, Maurício Ricardo Giuliani, Claudinei Ishida e Ademir Batista da Silva, foi realizada a 27ª sessão ordinária, sendo os trabalhos presididos pelo vereador José Carlos Paixão e secretariada pelo vereador Marino Marchioli. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Sérgio Daguano. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Continuando, o secretário fez a leitura do material do expediente, que constou do projeto de lei número 61/2015, que altera o anexo 1 da Lei 1388/98-E, de 26 de março de 98, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos do município de Astorga e dá outras providências. A indicação número 42/2015, de autoria do vereador Marino Marchioli,
que indica ao excelentíssimo prefeito municipal a tomada de providência junto ao departamento competente para execução de serviços de pintura das faixas sinalizadoras laterais nas rodovias que ligam Astorga, Santa Zélia e Granada, Tupinambá. A ordem do dia. O presidente colocou em discussão e votação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 59/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder isenções fiscais relativas à construção de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse social e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 60/2015, que dispõe sobre a desafetação e a concessão do direito real de uso de bem imóvel à Associação dos Produtores Rurais, Gleba Colônia e Sara e da outras providências, aprovado por unanimidade. Indicação número 42/2015, de autoria do vereador Marino Martioli, aprovada por unanimidade. Terminadas as votações, passo ao período das explicações pessoais. Fazendo uso da palavra, o vereador Sérgio Daguano, para parabenizar as famílias que estiveram presentes para receber a homenagem desta casa com o nome de Ruas dos Pioneiros, Valdemiro Sossai, Tereza Zacatz Balarotti, José Siena e Antônio Fiorentini. Comentou sobre o projeto Astorga Inteligente, lançado junto à MUSEP e PROMUSEP, que será utilizado pela população para comunicação online junto ao Executivo Municipal, onde cada cidadão poderá falar sobre os problemas de seu bairro para tomadas de providências do Executivo. Falou sobre a falta de cumprimento da lei sobre serviços de propaganda volante, citando o caso de um carro de som que no período noturno estava anunciando o desaparecimento de um cachorro de estimação, devendo haver maior fiscalização pelo setor responsável da Prefeitura. A falta de fiscalização também existe no setor de limpeza, onde muitos terrenos estão necessitando de roçada e retirada de galhos das calçadas e ruas. Lembrou que no próximo domingo estará acontecendo a eleição para os membros do Conselho Tutelar, cuja presença do eleitor não é obrigatória, mas é bom que a população participe votando em seu candidato de forma livre e democrática para que tenhamos um Conselho Tutelar composto de pessoas capacitadas para exercerem as suas funções. Disse que o horário da votação é das 13 às 17 horas e que o vereador tem a função de fiscalizar o Executivo, ouvir a população e levar seus pedidos e reivindicações aos departamentos competentes e, principalmente, discutir e votar projetos de leis que venham de encontro aos interesses da população, buscando o desenvolvimento e a geração de renda. Falou sobre a visita do Papa a diversos países para expressar seu sentimento de humanização entre os povos, pois a relação humana está esquecida, trazendo conflitos em diversas partes do mundo. Pede que as pessoas não prejudiquem o seu próximo, mas que procure buscar harmonia para se levar uma vida melhor. Parabeniza a organização do almoço da leitura desossada promovido pelo Rotary Clube de Astorga. Registra seu pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Taroso, ocorrido neste final de semana. Disse que nesse final de semana esteve presente na nossa cidade o deputado federal Enio Verri, o qual veio trazer uma verba ao município no valor de R$350 mil. Acrescentou que basicamente todas as obras realizadas em Astorga são recursos repassados pelo governo federal, apesar de muitos acharem que a presidente não está fazendo um bom governo. Não havendo outros pronunciamentos, o presidente José Carlos Paixão reforçou o convite para a eleição do Conselho Tutelar, alertando os eleitores que os locais de votação serão na Escola Sofientini, Monsenhor Celso e Amábile Pozubon. Falou do sucesso do almoço da leitura desossada, parabenizando o Rotary e toda a organização do evento. Encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015, José Carlos Paixão, presidente, Marino Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Como ninguém quer discutir, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os contrários que se levante, aprovado por todos. Solicito ao secretário para fazer a leitura do material de expediente.
Material de expediente. Ofício número 416/2015, datado de 5 de outubro de 2015. Senhor diretor, tenho a grata satisfação de encaminhar a Vossa Senhoria o seguinte projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Outro sim, solicito que o alusivo projeto de lei substitua o anteriormente enviado, tendo em vista ter sido alterado o artigo 3º do projeto de lei. Solicito ainda que o alusivo projeto seja apreciado e votado em regime de urgência, sem outro particular. Para o momento, aproveito a oportunidade para agradecer atenciosamente a Arquimedes Iroldo. Então, como houve uma alteração do artigo 3º e também do artigo 1º, né? Nas leituras anteriores, o prefeito solicitava que nós autorizássemos ele a contratar com a agência empréstimo no valor de R$ 3.975.000. Aí ele abaixou esse valor para R$ 3 milhões. E agora, quais serão as obras que ele pretende fazer se esses empréstimos forem concedidos ao município? Reforma, melhoria, ampliação do matadouro, abatedouro municipal. Construção do prédio do Centro de Atendimento ao Cidadão no Horto Municipal. Iluminação pública do Horto Municipal. Reforma e ampliação da Capela Mortuária Municipal. Aquisição de uma pá carregadeira. Aquisição de um caminhão coletor de lixo. Construção de uma parada de ônibus e sanitários. Revitalização da praça no distrito de Santa Zélia, localizada entre a rua Rui Barbosa, rua Manuel Ribas e Avenida Brasil. Então, em Santa Zélia, além da construção de uma parada de ônibus sanitários, vai revitalizar a praça também da Igreja Católica. Construção de vestiários, alambrados e iluminação nos campos de futebol suíço dos distritos de Santa Zélia, Içara e Tupinambá e do estádio Orlando Pinto. Construção do passeio público e iluminação da Praça da Matriz do distrito de Santa Zélia. Obra na rede de energia nas avenidas Interventor Manuel Ribas, José Soares de Azevedo, Getúlio Vargas e Rio de Janeiro. Justificativa para esse projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, através do presente encaminho o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. O montante a ser contratado está de acordo com as disposições legais e regulamentares que regem a matéria. Os recursos financeiros serão obrigatoriamente aplicados na execução de projetos elencados no artigo 3º, que eu acabei de ler. Assim, pelas razões acima expostas e diante das exigências dos órgãos que autorizam as operações de créditos, solicitamos que o presente projeto de lei seja discutido e votado em regime de urgência. Edifício da Prefeitura do município de Astorga, aos 5 dias do mês de outubro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. Projeto de lei número 62/2015, que estima e fixa a despesa do município de Astorga para o exercício do ano de 2016 e dá outras providências. Então, esse projeto é um encaminhamento que o prefeito faz para a Câmara Municipal de Astorga para aprovar a Lei Orçamentária Anual LOA, exercício de 2016, cujo valor estimado para 2016 está previsto a receita, a arrecadação, no valor de R$ 60.799.200. É uma estimativa, uma previsão. Bom, então esse aqui é só a leitura do projeto, do encaminhamento da lei orçamentária. Vamos fazer a análise e será colocado em votação nas próximas sessões. Projeto de lei número 63/2015. Altera o anexo 6º da lei 2014/2008, de 5/5/2008, e o anexo 2 da lei 2019/2008, de 5/5/2008, e da outras providências. Foi encaminhado através do ofício 415/2015, datado de 2 de outubro de 2015,
Aqui o prefeito solicita a votação em regime de urgência. O artigo 1º dele. Fica alterado o anexo 6º, mapa de zoneamento e ocupação do solo da área urbana do distrito de Sara, da Lei Municipal no 2014/2008, de 5 de 5 de 2008, que é o nosso plano de... o nosso outro plano, né? Não é o plano gestor, plano diretor. Obrigado, Sérgio. Essa lei 2014/2008, na realidade, é o plano diretor do município de Astorga. Então, o prefeito está pedindo para fazer alguma alteração na zona urbana do distrito de Sara, por causa de loteamento que vai acontecer naquele distrito. Fica alterado o anexo 2, que é o mapa do perímetro urbano do distrito de Sara, da Lei Municipal número 2019/2008, que também faz parte do plano diretor, de acordo com o mapa anexo que fica fazendo parte integrante desta lei. Passo municipal, aos 2 dias do mês de outubro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal, Manuel Joaquim de Oliveira, secretário municipal de Administração e Finanças. A justificativa é: senhor presidente, senhores vereadores, através do projeto, encaminho o projeto de lei que solicita autorização legislativa para que se proceda à alteração do anexo 6º, mapa de zoneamento do uso e ocupação do solo da área urbana do distrito de Sara, da Lei 2014/2008, de 5 de 5 de 2008, e alteração do anexo 2, mapa do perímetro urbano do distrito de Sara, da Lei Municipal número 2019/2008, de 5 de 5 de 2008, e da outras providências. A alteração se faz necessária em virtude de futuro processo de loteamento residencial. Salientamos que a alteração aqui proposta foi aprovada pelo Concidades Astorga, conforme cópia do parecer em anexo. Assim, solicitamos sua apreciação e votação em regime de urgência. Passo municipal, 2 dias do mês de outubro de 2015, Arquimedes Iroldo, prefeito municipal. O Concidades deu um parecer referente à ampliação, dizendo que eles são de parecer favorável à ampliação do perímetro urbano do distrito de Sara, conforme o mapa que está apresentado aqui junto ao projeto. Sem mais para o momento, no dia 10 de setembro, a Cátia Sala é quem assinou representando, então, o Concidades. Vamos passar para a ordem do dia, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei número 61/2015, que altera o anexo 1 da Lei 1388/98-E, de 26 de março de 1998, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento do município de Astorga e das outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 61/2015. Presidente. Com a palavra o vereador Marino Martioli. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas aqui presentes e os ouvintes da Rádio Astorga. Esse projeto realmente vem atender uma necessidade do posto de saúde, um pedido que o Departamento de Saúde vem fazendo para que fosse aumentado o cargo. Então ele cria mais 2 cargos de enfermeiro. Isso é bom, né? Sempre quando a gente vê investimentos na saúde, a gente sabe que, por mais que o prefeito invista, não é tudo o investimento que tem na saúde. E temos conversado com outros prefeitos, outros secretários, nenhuma cidade consegue atender a demanda de saúde por inteiro, porque é muita coisa, e o SUS, infelizmente, não colabora muito, né? Marca as consultas para daqui 6 meses, alguns exames, enfim. Mas é bom a criação, por isso que a gente vai votar a favor, a criação de mais 2 cargos, porque é o que a gente pede mesmo, né? O médico da família, as equipes precisam de enfermeiros no posto também, então por isso nós concordamos com o projeto, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o projeto 61/2015. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Sérgio Daguano. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes e aos presentes no plenário. Esse projeto aí, como o professor Marino já disse, vem a calhar mesmo, são mais 2 cargos aí de enfermeiro, e desmistificar um pouco, porque nós sabemos que
Está ruim a questão da saúde no Brasil todo? Está. Está difícil, então nunca teve avanços na questão da saúde, e a preocupação do município de Astorga junto com essa casa é justamente isso. Então, lembrando que não só a saúde, como a educação dentro do município de Astorga, são dois setores assim que são as meninas dos olhos, né? E sempre quando vem para essa casa de lei, algum aumento de enfermeiro, médico, algo que seja direcionado à saúde e à educação, com certeza a gente tem que agradecer e temos que parabenizar e apoiar o Executivo por mais incentivo isso, porque são mais 2 enfermeiras contratadas, mais 2 pessoas, os postos de saúde atendendo. Não está de primeira, mas melhor do que estava, e a gente tem certeza que vai acabar ficando melhor ainda, assim, da concretização da reforma do hospital que nós temos. Então, está difícil, mas ainda a gente observa que estamos fazendo o possível e o impossível para que mantenhamos a saúde ainda melhor qualificada dentro do município de Astorga. Então, peço também aos colegas que a gente vote favorável a esse projeto de lei. Continua em discussão o projeto número 61/2015. Como ninguém quer discutir mais sobre o projeto, eu coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se levante. Aprovado por todos. Como hoje só tinha um projeto para votar, né, eu vou passamos agora para as explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Demir Batista. Eu e os vereadores Osniri Pires Gonçalves e Maurício Ricardo Giuliani, acompanhados do assessor da Câmara, Rubens Rissato, estivemos em Brasília no dia 30 e 31 de setembro, em audiência com os deputados Alex Canziani, do PTB, Sérgio Souza, do PMDB, e o Diego Garcia, do PHS, que é do nosso partido, para levar alguns pedidos, reivindicações, melhoria e investimentos ao município de Astorga. Na área de cultura, nós conseguimos lá conversar e pedimos para que eles providenciassem para nós instrumentos para a fanfarra, que precisa de mais cultura na nossa cidade, então nós estamos aí reivindicando para os deputados, né? Na patrulha mecanizada e na oportunidade, em audiência com o deputado Alex Canziani, estava presente também o prefeito Arquimedes Giroldo Bega, tratando de assuntos referentes à liberação de recursos de emenda parlamentares para o consórcio intermunicipais junto ao Ministério da Integração. Era isso, senhor presidente. Continua a palavra, seus vereadores. Com a palavra, o vereador Marcos Cavallari. Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Astorga, meu boa noite. Foi muito bom, né, Demir? Vocês estiveram lá, conversou com o deputado do nosso partido, que se elegeu, ele teve votos aqui na nossa cidade. Eu não apoiei ele, porque eu tinha compromisso com o Lita de Arapongas, que também é do PHS, não conseguiu ser eleito deputado federal, mas nosso partido tem o Diego Garcia, que é o deputado federal do estado do Paraná, que nos representa lá na Câmara dos Deputados. Levou as emendas assinadas por mim e você, pedindo verbas para o nosso município, né, que você levou e entregou para ele. Com certeza, no futuro próximo, ele deve visitar a nossa cidade e vai atender os pedidos, com certeza, vai colocar essas emendas no orçamento da União para o nosso município. Também dizer, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Astorga e ao público presente, que foi um sucesso a eleição do Conselho Tutelar, que aconteceu, né, no domingo. Parabéns a todos os candidatos, aqueles que foram eleitos, aqueles que não foram também, por colocar seu nome à disposição, por batalhar, por, né, lutar, que nem nós, vereadores, quando somos candidatos. Muitas vezes a gente se elege, outras vezes não. E assim é a democracia, né? O direito do cidadão ir lá votar em quem ele quer. Uma hora é um, outra hora é outro, outra vez repete, e assim funciona a democracia. Mas que correu tudo dentro da tranquilidade, os candidatos, né? Então a gente agradece ao povo e que foram votar. Aqueles que não foram também, porque talvez tinha outro compromisso, não pôde estar naquele dia. Ou talvez esqueceu na hora também, porque a vida da gente é tão tumultuada, tanta correria. Mas dizer que está todo mundo de parabéns pelo ato democrático. Tá? Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, seus vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sardaguano. Boa noite. E já que o vereador Marcos Roberto Cavallari falou sobre a eleição do Conselho Tutelar,
quero, evidentemente, parabenizar os cinco eleitos e parabenizar aos que propuseram a colocar seu nome para fazer um trabalho. Eu, enquanto professor, nós sabemos, eu, o professor Marino, Marquinhos, aqui, os demais também, por conhecimento por via nós, a importância do Conselho Tutelar dentro do município. E trabalhando em cima dessa importância do Conselho Tutelar, é que a gente fica decepcionado da maneira como foi conduzida a eleição no município dentro da cidade de Astorga. Certo? Esperamos e muito, são 3 anos de expectativa para 2015. Não foi, e eu quero mandar esse recado para a equipe organizadora da eleição. Foram 3 anos de trabalho do governo federal para fazer a unificação da eleição do Conselho Tutelar. Nessa casa aqui, 2 anos atrás, nós trabalhamos com os conselheiros tutelares, fizemos reunião, batalhamos junto aos conselheiros para efetivar uma lei que já estava vindo, que deu a progressão para mais 2 anos, para quem era conselheiro já naquela época, que não teve eleição em 2014, se não me engano, 2013, não houve eleição, eles foram reconduzidos até 2015, para que o Brasil tivesse uma eleição unificada. Só que eu acho que as pessoas esqueceram o que é unificação. Esqueceram o que significa unificar. Unificar é fazer todos a união ao mesmo tempo. Unificar algo para que se torne lícito, cidadania sendo estabelecida e clareza, transparência no voto dos cidadãos. Então, eu sinto muito, porque a Câmara Municipal não foi comunicada a respeito da comissão organizadora dessas eleições. Não, em nenhum momento fomos comunicados, fomos orientados, apesar que a lei diz lá que precisava de uma lei municipal, caso houvesse necessidade. Fiquei feliz quando fiquei sabendo que tinha alguns requisitos mais do que há 7 anos atrás, quando o primeiro contato que, enquanto núcleo de educação, nós começamos a trabalhar há quase 10 anos, a rede de proteção às crianças, tanto na escola como na vida social, em casa, e a gente observou que houve uma alteração nos pré-requisitos para ser candidato a conselho. Infelizmente, a Astorga não fez uma seleção maior ainda, deveria ter feito testes, não deixar para fazer depois da eleição, mas fazer antes, como Sarandi fez. Sarandi fez uma pré-seleção com teste e tal, para escolher. Por quê isso? Por que eu estou falando? Porque eu sei a necessidade e eu sei qual que é o comprometimento de um conselheiro tutelar. Aqui eu estou vendo vários que foram candidatos, pessoas que são conselheiros, já foram conselheiros. Eu sei que não é um trabalho fácil, é um trabalho que ninguém chama a gente para ir tomar sorvete, ninguém chama a gente para ir na casa comer um pedaço de bolo, tomar um café. Chama mais é porque tem problema. São crianças que andam na vulnerabilidade, muitas vezes provocada por membros da família, e que a gente vê o reflexo em sala de aula. E nós necessitamos de muito de conselheiros capacitados para que nos ajude, principalmente na vida escolar. Porque não adianta aluno ter problema, a gente chamar um conselheiro, o conselheiro achar que não dá certo, ou hoje é meu plantão, não posso ir, fulano vai. Tem que se inteirar, tem que saber, não importa de onde que veio o voto. Então, a importância do Conselho Tutelar. E eu fiquei triste no domingo pela a maneira que foi conduzida a eleição do Conselho Tutelar. Em primeiro momento, eu fiquei muito decepcionado, porque a Astorga tem 21 mil eleitores. No mínimo, a Astorga tinha que ter sido a eleição o dia todo. Das 8 às 17. Como qualquer outra eleição. Até a eleição de bairro, associação de moradores de bairro, vai o dia todo. E aqui foi ceifado pela comissão o direito ao voto, o direito à cidadania. Porque tinha pessoas que tinham ocupação no domingo, mesmo não sendo obrigatório, tinha situações para ser resolvidas de manhã, poderia ter ido à tarde, se não pudesse ir à tarde, dia de manhã, tinha opção. Era isso que nós queríamos de uma democracia. Me sinto muito porque a organização ali
ficou a desejar, deixar um colégio como o Colégio Adolfo, que é o maior colégio eleitoral dentro da nossa região, são mais de 4.500 eleitores dentro do Colégio Adolfo, me colocar junto com outro colégio, com uma urna só. É inadmissível. Deixar a população 45 minutos, 1 hora na fila, e depois transcorre eu vi muita gente indo embora. Eu estava lá, encontrei o Ademir também, o companheiro nosso vereador, o Ademir Corintiano. Eu encontrei com ele, com a sua esposa, dona Adelaide, lá, e ele percebeu o quanto nós somos cobrados, enquanto vereadores, do que estava acontecendo, não só no Sufentini. Levei minha mãe para votar no Monsenhor, evidentemente, é idoso, passou na frente, evidentemente, tem seus direitos, ótimo. Foi preservado isso. Mas o direito à cidadania é para todos. Todos tinham direito a votar. E eu vi muita gente indo embora sem votar, fazendo uma crítica, desvalorizando todo o trabalho que o CMDCA fez. Era o trabalho deles, é o trabalho da equipe organizadora que estava em risco. Não eram os candidatos. Os candidatos fizeram a parte dele. Foram lá, fizeram o teste, viu que estava apto, se candidataram, foram às ruas, buscaram as pessoas, mostraram o seu trabalho, por que queria ser conselheiro tutelar. Só que a hora que ia lá, tinha uma fila imensa com uma urna só para votar um colégio com mais de 4.000 eleitores. E pior, e depois, na escrutinação, a falta de organização que aconteceu, tudo bem, foi experiência, foi, mas nós não podemos usar, meu Deus, foi a primeira vez, foi a experiência. Não. Ou você está apto ou você não está apto. Ou você entra numa coisa para fazer bem feito, ou dá licença que tem outras pessoas que podem fazer. É isso que a gente tem que fazer com a democracia. Nós temos que colocar pessoas experientes para fazer. Se eu não sei, eu vou buscar, senhor presidente, eu vou buscar orientação. Eu vou buscar como que se faz. E ainda eu tive que ouvir de pessoas que faziam parte da comissão, nós não esperávamos tanto. Falei, calma aí. Se você tem mais de 20 candidatos, automaticamente mais de 20 pessoas vão querer se eleger. São 5 vagas. Está 4 por 1, 6 por 1, 7 por 1, que foi concorrido. Evidentemente, é uma lógica. É mais de 20 candidatos, evidentemente nós vamos ter no mínimo 2.000 eleitores. Uma população de 21.000. E eu fiquei triste também, senhor presidente, porque dos 21.000 eleitores de Astorga, nós não tivemos 3.000 que foram votar. Isso quer dizer, nós não tivemos 10% da população que votou para eleger um conselheiro tutelar, que é um cargo tão importante, de suma importância, para as crianças, gente. Porque não adianta você ligar depois ter algum problema, vou chamar o conselho tutelar. Eles fazem o trabalho dele perfeito, eles vão atrás, correm, buscam informação. Todas as vezes que nós pedimos orientação do conselho aqui, nós tivemos. A Cássia está aqui, foi presidente na época que esteve conosco aqui. Pedimos esclarecimento. Olinda também estava, né? Então nós tivemos isso. E infelizmente foi usada uma inexperiência. Na hora de contar as urnas aqui, abrindo 2, 3 urnas ao mesmo tempo, um monte de gente. Todas as urnas. Eu gostaria de pedir para o plenário, que infelizmente não pode, senhor presidente. Por favor, não pode manifestar. Né? A gente, né? Ok, a gente vai ouvir, vamos marcar um momento específico, por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui, porque eu fiquei indignado no sábado, no domingo, eu participei da eleição, fui lá votar. Quando eu cheguei de Munhoz de Melo, eu vi que Munhoz de Melo, senhor presidente, uma população pequena, né, que o senhor conhece muito bem, lá foi o dia inteiro a eleição. Falei, mas não pode ser o dia inteiro, lá em Astorga é só meio período. Quando eu cheguei no Sufentini, que eu vi que era quase 2 horas, 10 para as 2, estava uma fila enorme, pessoas foram interessadas, não conseguiu. Depois eu voltei às 3 e pouco, fiquei 45 minutos na fila, tranquilo, poderia ficar 1 hora, que a gente ia fazer o papel de cidadão, mas eu fiquei com dó daquelas pessoas que estavam na fila, né, naquele sol, e pior, eu fiquei com muita pena do candidato do Conselho Tutelar. Eu fiquei com pena por quê? Porque eu tenho certeza que muitos foram embora, porque não era obrigatório, não votou e de repente nós deixamos de eleger mais pessoas. Não desmerecendo quem foi eleito. Não desmerecendo.
Os 5 que foram eleitos foram por competência também, foram por voto, tudo certo. O que eu estou falando aqui, nada contra os 5 eleitos. Parabenizo os 5 eleitos. Os 5 primeiros. Mas eu estou falando da democracia que foi ceifada dentro da cidade de Astorga na eleição do Conselho Tutelar. Então eu gostaria que a promotoria, senhor presidente, se a gente puder fazer alguma coisa enquanto legislador aqui, a gente gostaria que a promotoria, recebi ligação hoje de pessoas, de candidatos que foram e viram cair, eu vi com meus próprios olhos que realmente estava uma maneira assim, talvez as pessoas estavam cansadas, já estavam trabalhando, não tinha aquele traquejo, mas poderia ter ouvido, poderia ter feito de uma maneira diferente, num lugar maior, para fazer a contagem de votos. Realmente foi quase 3 mil, se eu não me engano foi 2.650, quase 2.700 votos do Conselho. Era muito voto para estar num lugar pequeno desse, né? E tinha que esperar. Infelizmente eu ouvi isso. Na outra vez nós ficamos aqui o dia inteiro, não veio quase ninguém para votar. Falei, calma aí, minha amiga. Você esqueceu que é unificado? A propaganda está na televisão. A propaganda está no Brasil inteiro para escolher. Nós esperamos muito tempo para unificar a eleição do Conselho. E as pessoas não deram valor nessa unificação no país inteiro. Então a gente tem que reclamar, a gente tem que falar mesmo, porque foi ceifada novamente a democracia, o direito ao voto da pessoa ir lá, votar naquele candidato ao qual ele estava confiando que poderia ganhar ou não, mas exercer o seu papel de cidadão. Então, eu espero que, estou sabendo que vocês já foram conversar com o promotor, espero que vocês toquem à frente esse processo. Se tiver que cancelar essa eleição, busque os direitos, vamos atrás, cancele a eleição, se caso houver alguma dúvida. Se tiver que recontar os votos, vamos recontar o voto, mas para deixar a coisa legítima. Não é tirando fulano porque fulano pode ganhar, não é para mexer nos 5 que estão eleitos. Ok? Mas é para mostrar a legitimidade, a transparência de tudo. Já fiquei sabendo de algumas urnas que parece que veio errado de Santa Zélia para cá, urna que foi aberta aqui, a questão da bolinha do X, que eu achei absurdo a promotora falar que poderia ser só o X, até onde eu estou sabendo, poderia ser o X e a bolinha, mas que estivesse dentro do quadradinho. Se ficasse ilegível, cabia a comissão fazer uma cédula maior. Cabia a comissão mostrar a cédula. E outra, cabia aos candidatos, porque não adianta depois que o leite está derramado ir atrás, não. Cabia aos candidatos também não aceitar o que foi proposto. Mesmo que foi colocado de garganta abaixo, há uma maneira da gente reclamar o que foi, senhor presidente, porque a questão de colocar a bolinha e o X, eu vi lá a cédula, era uma cédula até grandinha pelo número de candidatos, mas era um espaço muito pequeno, estava dificultando para as pessoas colocar um X e uma bolinha. Com certeza a pessoa que estava com um pouco de pressa ou não, talvez abaixava o X, abaixava a bolinha, e foi cancelado muito votos nulos. Então, 134 votos nulos. Isso quer dizer, corresponde a quanto? Mais ou menos 5% do eleitorado dos 10 que foram no Brasil, de Astorga. Então, vamos tentar organizar melhor. Parabéns à comissão, parabéns ao CMDCA que tomou a frente, mas, por favor, vamos ler melhor as instruções, vamos buscar orientar, busca pessoas nas próximas, a urna eletrônica só vinha 3 para Astorga, que eu estou sabendo, eles não disponibilizaria mais urnas eletrônicas, que seria muito mais prático, mas era por urna manual. Então buscava aquelas pessoas, senhor presidente, buscava aquelas pessoas que trabalhavam aqui no ginásio de esporte para escrutinar. Já morreram alguns, mas nós temos bastante pessoas aposentadas, podia ter chamado os vereadores, podia chamar outras pessoas aí da sociedade voluntária para poder fazer, porque eu sei que tem muita gente aí fora capacitada que poderia ter feito a contagem de votos legítimos, já que trabalha, tudo certinho. Então eu espero que as pessoas continuem na promotoria, vão a fundo, busca a legitimidade da eleição. Senhor presidente, vou ultrapassar um pouquinho os 10 minutos, sei que você não gosta muito, passou 5, vai passar mais 5. A prestação de conta, eu gostaria que a Associação Esportiva, eu pedi ontem para o senhor, Vossa Excelência já pediu, lembrando que aqui é uma casa legislativa. Nós aprovamos a lei e nós podemos solicitar sim a prestação de conta da Associação Esportiva de Astorga. Então eu gostaria que o secretário de Esporte encaminhasse o mais rápido possível a prestação de conta. Tanto ele quanto o Hospital Cristo Rei. Porque nós aqui aprovamos a lei,
é repassado em torno de 150, quase 160 mil reais por mês da prefeitura, dinheiro nosso, nós queremos ver onde que está sendo aplicado. E eles têm lei para mandar 2 em 2 meses. Outra coisa, foi feito algumas lombadas na cidade. As pessoas criticaram, quebra-mola elevado, tudo. Eu quero dizer para essas, né, uns boca aberta que tem aí, né, que gostam só de fazer crítica, que aquilo foi uma solicitação nossa e da população. A rua, o carro tem que andar na rua, mas nós temos que ver os pedestres. Então nós estamos tentando fazer a melhor alteração, deixar bem visível, ainda bem que foi feito algumas quebra-molas e umas elevadas, vamos fazer mais alguma para proteger o pedestre, para o trânsito ficar, não ser tanta correria no centro, porque a gente passa por cada barbaridade aí, né? E eu queria aqui parabenizar, ontem o prefeito esteve conosco, né? Falar para as pessoas também, quem gosta de só colocar intriga na internet, coloca coisa boa. São poucas as vezes que um prefeito visita o legislativo. E graças a Deus, na nossa gestão, o executivo, quando chama a gente lá, a gente chama o executivo aqui, porque aqui é a nossa casa, lá é a casa dele. Então, ele estando aqui, nós pedimos, quando a gente está lá, ele pede, nós temos esse trabalho. Ontem nós estivemos aqui com o prefeito Bega, que passou todo esse assunto que o professor Marino leu hoje, da questão do investimento que a Astorga vai fazer ali, um empréstimo no Paraná Fomento, para que possamos fazer mais algumas coisas nesse momento, dentro de Astorga, algo prioritário, certo? Não está sendo feito nada aqui de bagunça, está passando pela Câmara a reforma do Batedouro, o centro do Horto, né, a capela mortuária que precisa, e a pá carregadeira, e outras revitalizações, principalmente Santa Zero, professor Marino, porque eu batalho também para Santa Zero, tantos outros 2 distritos, mas Santa Zero a gente sabe que a gente precisa ter um carinho maior, porque lá é uma cidade muito e muito grande. E eu quero parabenizar aqui por último, o nosso excelentíssimo, magnífico e maravilhoso governo do Estado, que mais uma vez passou a perna em nós, esse filho de uma mãe. Né? Mais uma vez, esse governo do Estado veio para mostrar que não vale nada. Nada. Beto Richa não vale nada. Está acabando com o Paraná. Critica Dilma, mas ele está acabando com o Paraná. E mais uma vez, a Assembleia foi cordeirinho deles e aprovou por 35 a 14 votos, mais um pacote de maldade, aumento de impostos, conta de água, conta de luz, ICMS. As pessoas não estão observando, mas nós, professores, quando nós paramos, nós pedimos lá em fevereiro, março, abril, até junho, que a população viesse conosco, porque estava fazendo muita coisa que ia ser prejudicial para o Paraná. E a população não veio conosco. A população, ao contrário, acreditou naqueles falsos salários que o governo do Estado jogou dos professores na internet e todo mundo achou que o professor era marajá. E hoje está aí, a educação sucateada, aluno no período noturno do Estado tem que tomar chá e pão com taio ou pão com manteiga, porque eu dou aula à noite e eu tenho muito dó, professor Marino e presidente. Aluno que chega para estudar à noite, ontem eu saí da minha sala de aula, 9h15, aluno que vai lá para jantar, chega lá só tinha pão com suco. E não é de hoje, porque o governo do Estado cortou 35% da merenda do Estado. Não tem. Está cortando mais coisas dentro da escola, e agora, mais uma vez, ontem, fechou todos os diretores na eleição, ferindo mais uma vez a democracia. Querendo segurar todos os diretores daqui 2 anos na mão dele, se ele faz ou não faz. Então, vamos prestar atenção, vamos ver esses deputados do Camburão que votou mais uma vez ontem e hoje, votaram mais uma vez aumento do ICMS e ferindo mais uma vez a democracia. É isso que eu gostaria de falar e que a população fique atenta para esse governo do Estado e tomar cuidado, porque ano que vem tem eleição, vamos ver com quem vai estar o governo do Estado e os deputados do Camburão. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, seus vereadores. Como ninguém quer mais usar a palavra, eu quero agradecer a presença de todos os seus vereadores, né, e a presença do povo presente. E só dar um recadinho aqui, que o dia 6 de outubro, hoje, dia do prefeito, dia do tecnocólogo, e o santo dia, São Bruno Abade. Desculpe, senhor presidente, mas semana passada foi o dia do vereador. Parabéns a nós, porque eu tenho certeza que nós estamos fazendo nosso trabalho dentro da cidade. Obrigado, vereador Sérgio. Como não tem mais nada, como ninguém quer mais a palavra,
Não havendo mais assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Senhoras e senhores, portanto está encerrada a 28ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terceiro período da 15ª legislatura. Hoje é dia 6 de outubro de 2015. A presente sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli. Presença dos demais vereadores: Osneri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani, Sérgio Daguano e Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, senhoras e senhores, está encerrada mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Uma boa tarde e até a próxima terça-feira com mais uma sessão ordinária. Bem, nós vamos dar continuidade, então, à sessão. Nós encerramos a parte de protocolo, né, que tem esse ritual que tem que seguir, e nós vamos agora, então, fazer homenagem à família do senhor Manuel Garcia Garcia, né, que recebeu o nome de uma rua. Mas antes de fazer isto, a respeito do Conselho Tutelar, deixar bem claro para as pessoas, os candidatos que ganharam e que não ganharam, que a Câmara não foi convidada em nenhum momento para dar sugestões, para debater, para realizar a eleição. Então nós não fomos. Também concordo que em Astorga teria que ser o dia inteiro e que no Adolfo, por ser um colégio eleitoral muito grande, teria que ter, no mínimo no Adolfo também, uma sessão lá, né? Mas o que a gente pode dizer para vocês? Democracia tem essas coisas e podemos. Qual é o objetivo? Correr atrás do que foi perdido nesse dia, então, né? Vão para a justiça, recorram, busquem direitos, que é o que nos resta. Sim, sim. Aí vocês podem nos procurar. Nós podemos também levar até o promotor a nossa preocupação. Vou fazer uma leitura do histórico. Se a família verificar que tem algum erro, comunica, a gente ainda conserta no histórico, tá? Manuel Garcia Garcia nasceu em 23 de janeiro de 1927, no município de Alto Alegre, que na época era distrito do município de Penápolis, São Paulo. Filho de Francisco Garcia Begara, deve ser, né? E Ana Garcia Oyer, ambos de origem espanhola. Manuel viveu até seus 25 anos com seus pais ajudando na lavoura. Em 1950 veio para o Içara, hoje distrito de Astorga, onde morou com seu irmão, aqui está Martins Garcia Garcia e sua esposa, e juntos desbravaram terras que até hoje pertencem aos familiares. Nesta época também ajudaram a fundar a Congregação Batista no Içara, juntos com as demais pessoas da região. No dia 26 de janeiro de 1952, no mesmo município onde nasceu, casou-se com Loide Sanches Garcia, com a qual viveu até os últimos dias de sua vida. Foram estes 62 anos de muito amor, carinho e respeito. Após se casarem, Manuel, juntamente com sua esposa, voltou para o Içara para desbravar mais terras que seu pai havia adquirido. Daí em diante, Manuel nunca mais voltou a morar no estado de São Paulo. Sempre trabalhando com a lavoura e fazendo fretes pelas redondezas com o jipe que possuía, Manuel viveu de forma simples, mas feliz nas terras onde desbravou, e que futuramente herdou de seus pais, Manuel e Loide. E tiveram 4 filhos, Ana Sanches Garcia, em memória, Otoniel, deve ser? Aqui está Otiniel. Otiniel Sanches Garcia e Noemi Garcia Fázio e Débora Sanches Garcia, todos nascidos no sítio. Em 1978, Manuel e família se mudaram para o município de Astorga, onde adquiriram imóveis, mas continuaram a tocar suas terras que havia adquirido no decorrer dos anos.
Além disso, ele foi um dos fundadores da Igreja Batista de Astorga, localizada hoje na Rua Paraná, número 76. No dia 14 de dezembro de 2007, ele foi agradecido com a maior condecoração do município, a Comenda de Ordem Municipal do Brasão, sendo entregue pelas mãos do ex-prefeito Carlos Abraão Keide. Sempre foi bem visto por todos que conhecia. Gostava muito de ler, de cantar hinos de louvor e gratidão a Deus. Respeitava a todos e era um exemplo de pessoa. Um homem temente a Deus, um excelente marido, pai e avô. Manuel faleceu no dia 29 de julho de 2014, deixando muitas saudades à esposa, aos 3 filhos, aos 8 netos e aos 3 bisnetos, à nora, ao genro e os demais familiares. Então agora o vereador José Carlos Paixão vai entregar a homenagem à família. Convidamos a família que se aproximem aqui do recinto, né, do plenário da Câmara, que o Zé Paixão vai entregar então a placa em homenagem. Poder Legislativo de Astorga, Estado do Paraná. A Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, em sessão extraordinária, realizada no dia 20 de abril de 2015, aprovou por unanimidade de votos o projeto de lei número 17/2015, que denomina Rua Manuel Garcia Garcia, a rua projetada H do Jardim Itália, nesta cidade de Astorga. Edifício da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aos 20 dias do mês de abril de 2015. Vereadores: José Carlos Paixão, presidente; Marino Martioli, primeiro secretário; Ademir Batista da Silva, vice-presidente; Maurício Ricardo Juliano, segundo secretário. Vereadores: Marcos Roberto Cavalari, Luiz Carlos Lorenzão, Claudiner Ishida, Osneri Pires Gonçalves e Sérgio Laguano. Eu gostaria de agradecer em nome da família, né, essa homenagem pelo papai, né, ele não está mais aqui, mas é gratificante me falar isso, né? Ele era uma pessoa muito emocional, né, de falar. Mas a gente está agradecendo essa oportunidade de vocês terem feito isso, tá? Obrigada a vocês. Bom, nós queremos agradecer então a presença de todos, dizer à família que fica então uma homenagem, né, de merecimento, gravada na história de Astorga, que ninguém apaga mais essa homenagem, porque vai ficar numa rua sempre o nome do senhor Manuel Garcia Garcia, tá? Obrigado a todos, então. É um procedimento da Câmara homenagear as famílias e com muita honradez a gente, então, agradece a presença de todos vocês. Muito obrigado, então, tá, gente?